Boa noite, está no ar mais uma edição do seu Roda de Entrevista. O nosso convidado de hoje é o escritor e curador Diógenes Moura, ele que esteve em Goiânia por conta do Festival Goiáses de Fotografia. Vamos falar da carreira dele de fotografia e o Diógenes, uma pessoa polêmica que é muitos assuntos que vão com certeza esquentar a nossa entrevista. Boa noite, Diógenes, muito obrigado você de passagem por Goiânia ter vindo aqui falar com a gente. Boa noite, Enzo, eu que agradeço, é um prazer enorme. Para ajudar a gente na conversa com o Diógenes, nossos convidados são o fotógrafo e jornalista e fotógrafo Luiz Elias, ex-colega nosso aqui da TV Brasil Central, mais uma vez com a gente. Luiz, muito obrigado e boa noite. E a Tainara Borges, ela que é editora do portal de cultura A Reverbera. Boa noite, Tainara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui no Roda de Entrevista. Bom, antes de toda a entrevista, a gente conversa com o entrevistado, prepara, e eu fiz uma pergunta para o Diógenes. Diógenes, escritor, curador e fotógrafo. Você é fotógrafo também? O que você me respondeu? Não, Deus me livre, fotógrafo Deus me não. livre. Eu acho, a literatura, por exemplo, na minha vida a literatura, eu não sei nem definir como é essa questão da literatura, porque eu escrevo desde os 9 anos. Então, não acho nem que seja uma iluminação, que seja uma coisa divina, que seja algo superior, não acho nada disso. Acho que é algo como que faz parte da minha existência. A fotografia, eu comecei a estudar fotografia há cerca de 30 anos, quando eu fiz parte da equipe de fundação da TV Educativa de Salvador, da TVE. Então, como diretor e roteirista. Então, a partir daí, eu comecei a estudar a fotografia da imagem. A fotografia, do ponto de vista digamos, de toda essa parte histórica e da física da ampliação, ela também vem junto com a literatura, porque meu avô era português e ele reunia os netos para contar a história da nossa família através dos álbuns numa casa onde nós vivíamos, num bairro chamado Tigipió, em Recife. E nós tínhamos na família um grande poeta chamado Carlos Pena Filho. E geralmente isso acontecia aos domingos. Então, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, o poeta vinha nos visitar. E cada vez que esse poeta vinha nos visitar, Carlos Pena Filho, parecia que a casa ia receber um santo ou uma figura sagrada. Era muito emocionante como se arrumava a casa, as flores que se colocava na casa, a roupa, a colcha de crochê, a toalha que tinha sido da bisavó. Então parecia uma coisa de cinema, de um cenário de filmes para receber um poeta. Isso nunca saiu da minha cabeça. E aí depois, na TV Educativa, começam os estudos técnicos para a imagem televisiva e as minhas pesquisas do ponto de vista fotográfico, porque Salvador é uma cidade onde tem grandes fotógrafos. Existiu e existem grandes fotógrafos. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar pela fotografia do ponto de vista mais teórico também e prático e, sobretudo, começar as minhas pesquisas, porque eu não entendo que a gente possa desenvolver nenhum trabalho sem que tenha uma reflexão, uma pesquisa, algo que essa presença física, não gosto nem um pouco, de ficar... Eu não sou astrólogo, por exemplo, que lê revista, vê televisão e fica tirando conclusões a respeito dos fatos, das coisas, das pessoas, pela imprensa, digamos assim. E com a internet está muito fácil ser astrólogo então, hoje, né? Ser astrólogo. Em São Paulo, todo mundo é astrólogo. São Paulo, todo mundo é astrólogo. São Paulo vive um momento difícil, porque é uma cidade que perdeu a erudição completamente a partir dos anos 90, mas que ainda mantém uma soberba. Então é muito, muito divertido viver em São Paulo, porque você conversa com as pessoas, então você diz assim, eu estive num programa e uma folha que estava sobre a mesa começou a voar no meio da entrevista. Imediatamente quem está do seu lado disse, eu já passei por isso em outro lugar. Compreendeu? Em São Paulo, as pessoas não têm o direito de não saber. Se você disser que sua irmã teve gêmeos, 2 formiguinhas azuis, a minha também teve. Na verdade, teve 3 formiguinhas azuis de gêmeos. Só achar e não se posicionar, né? Pior é quando eles acham que aquilo que eles estão fazendo, ou que eles estão vendo, é a maravilha do universo. Sem dúvida. E publicam na internet coisas horrorosas. A internet, para mim, é sempre uma... Você concorda com o Humberto Eco? É um canal para os milhões de idiotas se pronunciarem? Eu gosto muito de Humberto Eco, mas eu não sei, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu tenho um contrato
com a editora Vento Leste, por onde vai sair meu novo livro de monólogos. E é a editora que publicou o Márcio Vasconcelos, que está no Goiás, no festival. Esteve aqui no festival, que esteve aqui, exatamente, em setembro, né? E aí o que acontece? Ela publicou esse livro e, por conta disso, me sugeriram ter um Instagram, que eu até gosto, porque tem muita imagem no Instagram, e fazer o Facebook. Eu abri o Facebook e fechei, porque eu tenho muita vergonha do Facebook. Eu tenho muita vergonha do que se escreve no Facebook. Inclusive amigos nossos, profundos amigos, que postam uma foto de um jantar quando acabou de tomar um vinho com a esposa. Eu não entendo qual é a necessidade que as pessoas têm, esse abismo, esse abandono tão ancestral de você falar da primeira pessoa o tempo. O que é que minha vida interessa para os outros? Minha vida não interessa nada para os outros. Como o Instagram, ele modificou o mundo da fotografia? Quando você posta muito pouco no seu Instagram, mas quando você posta, você fala que aquilo não é fotografia. Você faz questão de dizer que não está fazendo uma sem dúvida. Pois é, exatamente. Essa é uma boa pergunta. Porque eu desenvolvo um trabalho no meu bairro. Eu moro... Deixa eu dizer uma coisa. Eu falei de São Paulo, que pode ser uma crítica, e até é, mas para mim a única cidade possível para mim de viver é São Paulo. Eu tenho tudo e com essa profissão que eu tenho, eu vou viver onde? Me fala. Não existe lugar para você viver. Você é nascido em Recife, criado em Salvador? Eu sou nascido em Recife, morei muitos anos em Recife. Depois meu pai faliu, ficou na miséria com 6 filhos e foi ser gerente das lojas de 2 tios dele em Salvador, no bairro Negro da Liberdade. Então eu fui criado lá. E foi uma experiência fabulosa, porque Salvador não era uma cidade devastada pela alegria, como é hoje. Salvador era uma referência no mundo. Salvador era referência no mundo inteiro. As pessoas vinham do mundo inteiro para Salvador. Salvador, para mim, é a cidade no Brasil que mais, tristemente, perdeu a sua cultura mais original, digamos assim. Os tropicalistas saíram dali. Os tropicalistas saíram dali. Pois é, exatamente, mas não só isso, as artes plásticas, a música, o teatro, a dança, a literatura, compreendeu? Então, quando começa esse processo de carnavalização, nos anos 90, a cidade sucumbe, de certa forma. Então, o que nós temos, por exemplo, na Bahia, nós temos uma geração que foi a geração dos que já estão indo embora, Caribé, Jorge Amado, todos esses que a gente conhece, e essa outra geração, que deveria ter 50, 60 anos hoje, ela começa a surgir, mas não tem a mesma força. Trocou Dorival Caymmi por Ivete Sangalo? Pode ser, não é? Então, tem uma pior, uma loira chamada Cláudia Leite. Que não é baiana. Agora, quando eu conheci a fotografia a primeira vez, que foi dentro de um laboratório, uma câmera escura, né? Aquela coisa de revelar a foto. Aquilo foi mágico na minha adolescência. Na sua vida, sem dúvida. Agora, depois veio o digital, que é outra coisa. Como é que você vê essas duas Ótimo. coisas? Com essa pergunta sua, esse comentário seu, eu respondo a pergunta da Tainara, porque é o seguinte, ela fala, no Instagram, o que acontece é o seguinte, eu faço uma pesquisa no meu bairro para o meu novo livro, que não é o livro dos monólogos, é um outro livro que eu estou escrevendo há 20 anos em cima do Minhocão. São contos. Minhocão, para quem não sabe, é aquele viaduto o elevado em São Paulo que cobre toda a Avenida São João. Você escreve lá em cima? Eu escrevo. Todo domingo eu vou de manhã e escrevo. São contos fictícios a partir de figuras... Vai lá. De figuras que aparecem na janela, enfim. Então, o que acontece? Nos últimos 10 anos, com a ascensão, infelizmente, do crack, que é do lado da minha casa, nos Campos Elíseos, toda essa história do crack é real. O crack nasceu há 19 anos em São Paulo e foi tomando conta das cidades brasileiras. Então, o número de moradores de rua, não só por conta do crack, mas por conta de tudo isso que a gente está vivendo, da questão da econômica, os trabalhadores eles perdem o emprego, eles perdem a casa, eles perdem a mulher, eles perdem o filho, eles entram na cachaça e eles vão para a rua. Então, eu fotografo esses moradores no meu bairro para escrever a cena do chão e muitas vezes o que está escrito na parede. Como eu não sou fotógrafo, é por isso que eu escrevo.
da série Fashion Abandono. E isto não é uma fotografia, é uma imagem em existência. Por quê? Porque é um celular vagabundo que eu tenho. Porque eu não sou fotógrafo, porque eu trabalho com fotografia e porque as pessoas são perversas, as pessoas são más, todos nós somos bem mazinhos e bem bonzinhos. Eu só vejo agora a investigação de Discovery. São crimes fabulosos, é uma coisa espetacular esse canal, Investigação Discovery. O pai pica a mãe pica o filho, o irmão pica a outra pessoa da família. Então, quer dizer, como é que eu vou, no meio de tudo isso, assumir que sou fotógrafo? Não sou fotógrafo. A passagem do analógico para o digital, e aí responde a pergunta da Tainara, de por que isso não é uma fotografia, porque eu não sou fotógrafo, apenas isso. Eu sou um escritor, eu trabalho com fotografia, mas eu trabalho com fotografia do ponto de vista literário. Eu acho que a passagem do analógico para a fotografia digital é muito cômoda para mim, para o meu trabalho. Porque, por exemplo, no festival, no Goiáses, em setembro, tinham duas exposições, uma das exposições era de um dos maiores fotógrafos do mundo. Ainda que se está, chama né? Luiz Braga, e ainda fica até 12 de outubro, Isso, exatamente, bem lembrado, no Centro Cora Coralina. Então, você vai lá e tem fotografias de 1983 feitas com analógico e fotografias de 2014 feitas com digital. Você não vê a diferença. Eu acho que a questão não é a câmera, o aparelho, a tundra. Para mim, o que está atrás da tundra. Não, para mim é a existência, exatamente. Porque fotografia é o púlpito, por exemplo, é a existência. Porque não adianta, eu acho, cara, pode ser que eu esteja errado, que nenhum curso ensina você a enxergar. Não é a ver. Ver todo mundo vê, só não vê quem é cego. Mas enxergar é esse o grande desafio. Perfeito. Vamos então, a conversa está muito interessante, tem muito assunto para a gente trabalhar. Vamos para esse primeiro intervalo na entrevista com o escritor e curador Diógenes Moura. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista recebe hoje o escritor e curador Diógenes Moura. Ele que esteve em Goiânia para o Festival Goiáses de Fotografia. Estamos conversando com ele sobre a carreira dele, ele como curador, foi curador de grandes artistas, responsável pela Pinacoteca de São Paulo. Muita história para contar ainda, mas no bloco anterior, a Tainara estava com uma pergunta pronta. É com você, Tainara. Então, minha pergunta pronta... que no bloco anterior você comentou que São Paulo é a única cidade hoje possível para você existir e tudo. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo não pauta a sua produção. Você está curador de um festival de fotografia em Goiás, em que está em exposição fotógrafos, você trouxe a exposição de fotógrafos do norte. Então, São Paulo não é o centro da produção cultural brasileira e é possível existir cultura à margem do eixo Rio-São Paulo. Olha, eu acho um eixo muito enfadonho, esse eixo Elizabeth Arden de Rio de Janeiro e São Paulo. No meu caso, é o seguinte, com 12 anos eu descobri que eu não queria ficar no bairro de Tigipió apenas, sem ter possibilidade de viajar. Também não estou achando que isso seja nenhuma iluminação ou coisa superior. Não, eu não sei de nada dessas coisas. Apenas eu tinha vontade de conhecer, de viajar e comecei a jogar vôlei. E joguei vôlei 17 anos. Fui seleção pernambucana, depois seleção baiana. E eu tive a oportunidade de começar a viajar. E eu nunca tive um sonho que eu considero uma coisa tão classe médiazinha, de ir morar nos Estados Unidos, e morar na Europa, para crescer, para ser melhor. Eu não acho nada disso. Eu viajo muito por conta do meu trabalho. E a coisa mais incrível para mim é quando o avião bota o pneu em Guarulhos. Aquilo sim é um prazer fabuloso, entendeu? Então, o meu barato é o Brasil. O fato de eu estar aqui e ter feito, e que se pode ver ainda até 12 de outubro, o Festival Goiás, é uma chance ímpar, porque foi um trabalho que começou há 4 anos com o Wagner Araújo na WA. Eu vim para um projeto chamado F5, e aí ele começou a pensar num projeto de fotografia de um festival, que eu acho até que é uma palavra um pouco, que a gente pode pensar em um título, digamos, mais provocante, né? O Goiáses, essa palavra linda, de uma grafia original. E o que me interessou é trazer, poder ter esse diálogo com uma cidade que o próprio país não conhece, porque o país não conhece nada. Goiânia não fala com Roraima, que não fala com Belém, que não fala com Pernambuco, que não fala com São Paulo, que não fala com Piauí,
que não fala com o Acre. O que é o Acre? As pessoas não sabem. Não... E de quem é a culpa disso? Eu acho que a culpa é nossa. Eu acho que nem é culpa, né? É o fato de você não ter interesse em conhecer o seu rosto. Minha, né? Culpa. Eu acho que, por exemplo, a França, não estou dizendo que a França seja melhor, que é um caos também. O fato, mas eles têm uma cultura de viajar pelo próprio país. Você vê o festival. Então me faz um retrato do Brasil. Atual? O que você faria? Eu estou exausto do país. Exausto? Mas você disse que a melhor coisa é chegar aqui? Não, a melhor coisa é chegar aqui porque aqui eu sei quem eu sou. Eu estou na minha casa. Eu não tenho agora, por exemplo, eu estou aqui completamente medicado porque minha síndrome de pânico voltou. A coisa que eu mais tenho dificuldade é de me tornar estrangeiro. Compreendeu? Então, eu não consigo lidar com o fato de não estar, não ter essa coisa de pertencimento que até me é vencida. Mas de não me sentir em casa. Eu tenho muita dificuldade com isso. E o Brasil sempre me interessou, eu vou te dizer por quê. Eu vou responder a sua pergunta. Porque a nossa criação é absolutamente fabulosa. O que nós não temos é política pública que faça com que a criação fabulosa ela se multiplique. Os artistas verdadeiros, quando você viaja, você vê, eles estão na miséria. Eles não têm dinheiro para nada. Muitos deles, fotógrafos no caso, os seus trabalhos autorais ficam quase em segundo plano porque tem que entrar em outra área. Numa área dessa coisa tenebrosa, essa palavra horrível chamada evento, que é uma coisa que não é nada. Casamento, aniversário, imagine você... Eu parei com fotografia bom tempo por causa que eu só fotografava artista plástico e artes plásticas, porque ficava parado ali, né? Você não precisava mexer muito. E retrato que eu gosto, porque é uma coisa horrorosa essa... Sem dúvida, mas, por exemplo, se você não faz... Você não tem grana. Como você é vivo? Você não... Mas eu não fiz. Porque primeiro que tem que trabalhar sábado, domingo. Sem dúvida. Não tem horário, é o pior de tudo. E tem aquela madame fotógrafa. Sem dúvida, é uma coisa tenebrosa. Eu concordo plenamente. Então, quer dizer, o retrato do Brasil, voltando à pergunta, para mim é tenebroso. E não são só nas capitais, porque eu não vou apenas para capitais. Essa pesquisa vai para cidades do interior, entendeu? Então, quer dizer, eu não posso falar, por exemplo, do interior de Goiás, porque a minha relação ainda é muito recente. Tem apenas 4 anos que eu frequento 2 ou 3 vezes por ano. Os meus projetos todos, a exposição do Luiz Braga, que está até dia 12 de outubro no Cora Coralina, foram 9 anos de pesquisa. O Márcio Vasconcelos foram 4 anos de pesquisa, o Poema Sujo. Você está falando em pesquisa, até como curiosidade, conta para o telespectador como é fazer uma curadoria. Quero que você cuide de uma exposição em Goiânia daqui a 2 anos. Como que é o processo disso? Abre um edital, liga para os amigos? Não, o processo disso é que já começou esse processo há 30 anos. No meu caso. Sim, mas quando digamos eu comecei, o seguinte, eu vou te contratar para uma amostra daqui a 2 anos, por exemplo. Eu quero que você cuide dela. Foi isso que aconteceu com o Goiás. Como que é? Eu vim para o F5 e o Wagner, a gente numa conversa muito assim silenciosa, ele me disse que tinha vontade de fazer esse encontro aqui, o festival. E eu falei, bom, então, de que forma? A iniciativa privada é muito tímida no Brasil. É muito tímida. Mas existem leis de incentivo, editais. E foi escrito no edital o festival do Fundo Estadual de Cultura. Para que essa inscrição chegasse ao Fundo Estadual de Cultura, foi pensado exatamente todo o formato. O que era o formato do festival? Quem seriam as exposições? Os 2 fotógrafos que viriam convidados. Como contemplar o Estado? Nós não poderíamos deixar de contemplar o Estado. Nós não poderíamos deixar de fazer uma convocatória, que o que foi feito, Brasil e Goiânia. Então, você começa a desenhar. Como, nesse caso dessa primeira edição, que eu espero que tenha uma longa vida, por que o Luiz Braga está aqui? Porque quando nós começamos a conversar em 2015, eu acho que até 2014, eu tinha acabado de fazer Retumbante de Natureza Humanizada, que ganhou o prêmio APCA de melhor exposição pelo SESC. Então, a exposição estava pronta. O que significa isso? Menos grana. Você não tem que tratar, ampliar, adesivar,
colocar molduras, entendeu? E isso baixa o custo. E aí, a outra coincidência foi que pensamos no formato, seria Brasil, é Brasil, no dia que deixar de ser Brasil eu vou embora e não volto mais. Porque não me interessa fazer um festival internacional, um festival lotado. E a gente tem aqui um espaço espetacular, porque tudo acontece dentro do Centro Cultural, né? Cora Coralina. Então, você começa a desenhar e a ver esse diálogo. Eu acho que nunca mais o Márcio Vasconcelos e o Luiz Braga vão se encontrar. São dois artistas, por favor, vejam a exposição até dia 12. É uma coisa de uma sofisticação imensa. É um padrão internacional, assim, brincando, num espaço expositivo fabuloso, com algumas dificuldades, claro. Mas aí se contemplou também o Olhares do Cerrado, que é o coletivo de Goiânia, e se contemplou a convocatória. Ou seja, a gente tem ali uma versão, uma primeira versão de algo do que é mais precioso nesse país, que somos nós mesmos. Tem que acabar com essa história de reflexo. Enquanto esse país viver de reflexo, desse ponto de vista, a gente não vai avançar. E, Diógenes, nessas convocatórias, especialmente na convocatória estadual, você teve contato com a produção fotográfica feita aqui. E eram 5 prêmios, só foram dados 3. 2 ficaram em aberto. Não contemplou. O que aconteceu? O que aconteceu Como é que você o avalia seguinte... a produção Pois é, local? é muito recente ainda. Eu só tenho 4 anos, como eu falei, no máximo, de conhecimento da fotografia. Sei que existe por isso mesmo que a gente pensa em fazer uma grande... exposição no próximo ano, se der tudo certo. Eu quero fazer de retratos dos estúdios, entendeu? Dos estúdios de retratos. Mas a minha pesquisa no fotojornalismo e na fotografia de Goiás, de Goiânia, tem que ser mais profunda para que isso aconteça. O que a gente sentiu na convocatória de Goiás? Muito frágil ainda. Os trabalhos eram frágeis. No edital se dizia que nós teríamos um primeiro lugar e 4 selecionados. Por conta dessa fragilidade, como é uma coisa muito séria e o júri trabalhou de uma forma também muito séria e profissional, então nós sentimos que não tinham 5 trabalhos para serem selecionados. E não por motivo outro que teríamos que colocar 2 mais 2, já que não se cumpria, sabe, o pedido do edital, de qualidade, entendeu? De conteúdo e tudo mais. Então ficaram 3, um vencedor e mais 2 selecionados. Brasil tinha 5, um vencedor e mais 4. O que eu acho é que ainda é tudo muito recente, desse ponto de vista da fotografia autoral. Toda a fotografia é autoral. Está até errada essa palavra. Mas do ponto de vista dos ensaios, eu acho que é muito recente ainda. Com os fotógrafos que eu converso, e converso bastante, e, enfim, todas as vezes que eu venho, eles sentem a mesma dificuldade. Uma que nós já falamos, de ter que trabalhar nessa outra área para junto com isso, fazer os seus trabalhos autorais, entre aspas. E sinto profundamente que é uma formação de público. Acho que no próximo ano nós teremos muito mais inscritos, com mais qualidade, depois dessa... Espero. Mas algo muito... A fragilidade era por conta desse ainda não diálogo. conheciam o festival. É o começo de um processo, né? Exato, Com certeza, é longo. Com certeza vai evoluir. Para isso, preciso ter continuidade. Sem dúvida. Bom, nós vamos para mais um intervalo. O nosso convidado especial de hoje é o escritor e curador Diógenes Moura. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite recebe o escritor e curador Diógenes Moura. Ele que esteve em Goiânia para o Festival Goiás de Fotografia. Ele que foi o curador deste festival que está em sua primeira edição. Passo a bola agora para o Luiz Elias fazer a pergunta. Ô, Diógenes, a fotografia digital, ela está tomando conta. Agora, até as exposições são virtuais. Eu mesmo fiz uma exposição agora aqui, com mais de 1000 fotos, usei só projetores de televisão e ficava rodando, e as pessoas viram as fotos, uma experiência estética. Agora, e a fotografia de papel, eu sinto que está juntando. Eu acho que eu tenho de papel, é difícil guardar,
é difícil acumular. Como é que você vê esse retrato da loja fotografia? Você acha que o virtual vai tomar... Porque agora em São Paulo também tem uma fotógrafa lá que está fazendo um show, só virtual, só com fotografia. Como é que você vê isso? E o papel? Porque vocês estão fazendo tudo em papel, né? Eu acho o seguinte, eu acho que as duas coisas caminham juntas. Lembra de quando surgiu o e-book, você estava falando? Exato. Que o livro impresso iria acabar? O livro impresso não acabou coisa nenhuma, muito pelo contrário, cada vez se publica mais. Este ano, lá em São Paulo, ano passado, há 2 ou 3 anos, não sei, surgiu 5 editoras novas. Fechou a COSAC na IFE, que foi quase um crime ecológico, mas abriram umas 4 ou 5, eu não sei direito. Eu costumo essa coisa, que o e-book vai acabar com o livro, eu costumo dizer que é o discurso dos profetas da falsa modernidade. Chega uma tecnologia nova, significa que a outra vai para o cemitério. Então eu acho que caminha muito junto. Eu como pesquisador, curador e escritor, eu tenho muito mais prazer na fotografia impressa, seja ela analógica ou digital. Mas eu sinto... a gente não pode ter limite mais, compreendeu? Eu acho que caminha junto. Aonde vai chegar, eu não tenho a menor ideia do fato de um resultado final. Mais econômico, né? Porque mais com econômico, fotógrafo é muito, como você falou, convida um fotógrafo, vai fazer uma exposição aqui, que é o Palácio, não sei de quê. Aí não tem um centavo. Você tem que fotografar, revelar, ampliar, ir lá, pregar na parede. Sem dúvida. E os caras, depois chegou o diretor da empresa. E faz a cena. Eu acho que o digital, pelo menos, barateou para isso, né? A carreira do fotógrafo. Sem dúvida, eu acho que vai ser. Um dos caminhos é esse. Pessoalmente, não é o que mais me agrada, porque o prazer de você ver uma fotografia impressa é fabuloso. Sem dúvida nenhuma. Você já viu. Câmera escura. Exatamente. Mas não vejo muito drama. Eu prefiro a fotografia impressa. Nós temos, até 12 de outubro, como eu falei, no festival, 300 imagens impressas. Todas as imagens são impressas, analógica e digital. Não vejo grandes conflitos. Agora, eu espero, o que eu gosto mais é da fotografia. Me dá um prazer enorme ver, porque a fotografia é sempre um segredo do segredo, né? É como um livro aberto. Você vai passando a página e ela vai te contando a história. Chegar numa exposição e ver uma porção de fotos e ter uma impressão só, uma sensação estética, né? Você sai dali sem um papel, sem ver nada, mas... O que passou na tua cabeça de tanta coisa que você viu? Se no caso da fotografia impressa. Da fotografia, da exposição virtual. Da foto Eu não dou conta de ver 1000 imagens, eu não dou conta. Você não dá conta? De ver 1000 imagens numa exposição virtual, eu não dou conta. Na 25ª eu já estou cego. Aí você vai tomar um lanche. E volta. Então, mas aí o que acontece? Não tem outra saída. Por exemplo, tem um grande fotógrafo brasileiro, chama-se Adenor Gondim, ele chega aqui hoje. Ele faz... hoje não. Que dia é hoje? Ele vem, é o final de outubro. Perfeito. Final de outubro. Para um encontro onde ele vai falar do trabalho dele, que é Arte e Religiosidade no Brasil. Ele tem um site que chama Apenas Bahia, ok? Onde ele, desse ponto de vista, ele passou a ser conhecido no mundo inteiro. Então ele consegue fazer vendas a partir de um site. Isso facilita muito. Eu, por exemplo, não acho que você colocar uma foto no Face... ela tem essa mesma experiência. No caso do Adenor, são mais de quase 50 anos de fotografia. Então, eu ali lancei tem uma história. Site agora, Goiás de Portas Abertas, que é isso que eu estou construindo. A minha e a de quem quiser, né, mostrar uma coisa pelo site. Sei lá, você tem as condições de conhecer e de ver com calma. Você acha que, por exemplo, a questão para qualquer pessoa, as ferramentas digitais, usando até a expressão ferramentas mesmo, acabam sendo uma ferramenta de propagação do trabalho, até mesmo se você quiser fazer só exposição de foto em papel. Mas você sabe que mesmo assim, você sabe quando o cara é fotógrafo. No próprio Instagram e nessas publicações todas que são feitas nas mídias, você sabe quando o cara é fotógrafo. Até os animais sabem. Eu fui para a mata aí com um fotógrafo do Popular
Chegamos lá, o gerente falou, não, o bicho não aparece, vocês não vão ver lobo-guará. Foi só andar um pouquinho, o lobo veio. Porque tinha 2 fotógrafos ali para ele fotografar. Exato. Fotógrafo. O que foi que você perguntou? Desculpa. Pois é, da utilização das ferramentas. Eu acho o seguinte, esse debate entre o moderno e o antigo, o digital e o analógico, eles se complementam, não dá para ser E não vai ter fim, porque a gente não sabe nada do futuro. Eu sempre fico imaginando. Outro dia eu estava num shopping e tinha uma criancinha correndo, isso já é velho, mas é que eu sou atrasado mesmo. Ela estava correndo e aí cada vez que ela pisava, o sapato dela acendia e apagava, acendia e apagava. E eu fiquei pirando. Eu disse, já imaginou qualquer dia fazer um tênis onde você fotografe com uma câmera rasteira, que deve ser muito interessante também. Não é verdade? E fui comprar uma escova de dente, a escova de dente parecia um tênis. Era uma coisa inteira que tinha um chip que você trocava para mudar as cerdas, não? Exatamente. Você se adjetivou agora como muito antigo, né? Foi isso que você falou? Não, porque eu não tenho tempo para muitas coisas. Então, você leu tal coisa? Eu disse, não tive tempo. Você foi a tal coisa? Não tive tempo. Mas uma provocaçãozinha. Enquanto está transcorrendo a entrevista, eu fui anotando, recortando, adjetivando, é mais até uma brincadeira mesmo. Polêmico, contestador, conservador, revolucionário, niilista. Onde você se encaixa ou não se encaixa, ou você não quer ser rotulado? Não, eu acho polêmico, eu acho uma palavra muito assim, muito... aberta. Gasta demais, porque veja bem, acho que a gente resolve com essa palavra. Mas veja Clodovil, no final da vida dele, que as pessoas diziam que Clodovil era polêmico. Clodovil, você dava pena de ver a angústia de Clodovil no final, falando aquelas loucuras. Dava pena ver a solidão daquele homem tão importante, porque aquele cara, ele realmente foi um grande estilista, um grande artista. No final, quando entrou para a política, virou uma doida, sem noção das coisas, agredindo as pessoas, compreendeu? Então, essa palavra polêmica, eu sou apenas um escritor. Agora, eu não sou idiota, otário, eu viajo, eu sei onde eu vivo, sabe, aos 60 anos, se você não souber o que você quer, realmente desista, né? Você que é um observador crítico, assim, da sociedade moderna, contemporânea e tudo. Há 3 anos, eu lembro, 3 ou 4 anos, numa conversa com o Ney Matogrosso para uma entrevista, ele comentou que a gente está mais careta hoje em dia do que há 40 anos atrás. Você concorda? Eu concordo plenamente. Eu acho que não é nem careta, porque careta é até uma palavra bonita e nasce de uma situação física que vem do carnaval, que são as fantasias, enfim, tudo mais. Tudo aquilo que tem nas micaretas, no Carnaval da Bahia, enfim, no interior do estado e tudo. O que eu acho pior, além dessa caretice, porque muitas vezes a gente coloca a palavra careta como sendo alguém que não pensa como você pensa, não é? Então, se não pensa igual a você, é careta. Eu não acho, eu acho que é um abismo, é uma moral lixo total, é uma coisa politicamente correta que não nos pertence, isso pertence aos ingleses, foram eles que inventaram isso no final dos anos 80, e que a gente, por exemplo, você não vê essa coisa patética que aconteceu com o próprio Ney Matogrosso, um homem que quebrou tudo. O cara quebrou tudo. Tudo. E aí ele vai ser entrevistado e o cara pergunta para ele, fala, você é gay? E ele diz, gay um caralho. E aí vira uma celeuma, um outro cara de Recife, Johnny Hooker, vai e critica Ney Matogrosso. Compreendeu? E vira uma celeuma boba de um artista jovem que não existiria e não estaria com aquele corpo e com aquela liberdade se não tivesse existido Ney Matogrosso, Os Secos e Molhados, se não tivesse existido Denner, se não tivesse existido Clóvis Bornai, se não tivesse existido Rogéria, que faleceu recentemente. Pois é, vamos até para os mais novos. Denner, um estilista, Clóvis Bornai, um carnavalesco. Sim. Ney Matogrosso surgiu nos Secos e Molhados no início dos anos 1970. Exato. Ele travestia totalmente. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Eu vi shows de Ney Matogrosso na Concha Acústica, a gente tomava 3 ácidos. E tinha um lago na frente onde as pessoas dançavam praticamente nuas. Escute, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que você quer ser diferente, você se torna igual. O discurso é igual. É uma coisa muito chata, você não pode dizer, olha que mulher gostosa, porque você vai preso. Você está sendo assediando. É muito delicado isso, precisa de limites.
sabe? Eu acho muito chato. Vamos lá, então, para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho para o último bloco da entrevista com o escritor e curador Diógenes Moura. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista de hoje tem como convidado especial o escritor e curador Diógenes Moura. Opa, mata o homem, mas não troca o nome, né? Ele que veio a Goiânia como curador do Festival Goiáses de Fotografia. Diógenes, você foi curador da Pinacoteca do Estado de São Paulo entre 1998 e 2013. Sim. E você fala que o grande legado que você deixou foi ampliar o acervo. Sim. Fala desse período, o que é a Pinacoteca, conta pra gente isso. Foi um trabalho muito importante, que começou em 1999, com uma exposição do Mário Cravo Neto, uma exposição pequena, o lançamento de um livro definitivo, que se chama Laroye, que é um livro que é uma saudação para Exu, um orixá fundamental, que sofre muito preconceito, enfim, mas isso é outra história. E é um livro que ele procura o Leguebá de Exu, o semelhante junguiano de Exu. E a partir daí, naquele momento, eu acho, não me lembro muito bem, mas acho que existiam cerca de 70 imagens no acervo da Pinacoteca. Durante esses 20 anos, 15 anos que eu fiquei como curador, esse acervo foi aumentando e quando eu saí de lá tinha cerca de 600 imagens de fotógrafos brasileiros, doadas para o museu e praticamente feitas em exposições para o museu. Então, é um acervo importante, um dos principais acervos da América Latina, eu considero, inclusive pelo fato que merece estudos, obviamente está lá para ser estudado, pelo fato de que foi feito de uma forma, da forma que dava para fazer, porque é o que você falou, Luiz. Muitos fotógrafos não tinham grana para fazer a exposição. No início de tudo, a gente ainda não tinha a verba aprovada na Lei Rouanet que pudesse convidá-los e bancar toda a exposição. Então, muitos fotógrafos, eles ampliavam da forma que era possível. Então, tem uma grande diversidade de papéis, de papel fotográfico, de papel algodão, do Hans Miller, enfim, fibras de bananeira, todas essas coisas desses papéis novos, mais recentes, que foram se tornando mais caros. A Pinacoteca, ela é do governo do Estado de São Paulo? Ela é uma organização social. O prédio e o acervo pertencem ao governo. Onde fica, para de repente no Parque da Luz. Na Praça da Luz, ao lado da Estação da Luz. Praça da Luz, número 2. E a Estação Pinacoteca fica próxima também. Perfeito. Falando um pouco agora do Goiáses, que segue até o dia 12 de outubro, Luiz Braga, Márcio Vasconcelos, Adenor Gondim, Gui Veloso, os maiores nomes da fotografia nacional estão no Festival Goiáses, que apesar do nome, então, é um festival nacional. Ele não tem que ser taxado como regional. Pois não, regional é regional porque aqui, e é muito bom que seja, que a gente possa criar justamente uma formação de público. Eu ficaria muito contente de ter uma continuidade. Não tem sentido fazer um ano e acabar. Eu espero que continue, porque senão nós vamos continuar sendo frágeis da mesma forma. Nada tem continuidade. Isso é outra coisa, completamente nacional. Basta ver a política. Você um cara faz um trabalho, um governador, um prefeito, vem o outro e muda tudo. O diretor de uma instituição sai o que fez um trabalho, não aproveita a continuidade daquilo. Bienais de 5 em 5 anos. Pois é, exatamente. Essas coisas todas. Então, é um festival nacional. Na minha cabeça, eu espero que na cabeça do Wagner, para sempre, seja um festival brasileiro, sobretudo. A mim não interessa nem um pouco transformar num festival internacional. Primeiro, por uma questão de produção. E segundo, porque a gente tem muito, não é pouco, é muito pela frente do ponto de vista da criação, da sofisticação dessa criação, da possibilidade de refletir, da possibilidade de conduzir esses fotógrafos. Eu não considero fotógrafo artista, eu considero fotógrafo. Escritor não é artista, escritor é escritor. Para mim, né? Pode ser até uma coisa fechada, se for tudo bem, não tem problema. Então, eu espero que ele cresça dentro dessa história, dessa conversa que a gente está tendo aqui. Você não precisa ir para fora para buscar referências. Eu fico sempre pensando, eu leio textos de curadores e aí tem assim, 12 referências.
Aí você lê o texto inteiro, depois você vai procurar as 12 referências para entender aquele texto. Isso é uma coisa que me enche o saco. Por que é que nós não podemos formar a nossa literatura? Por que é que nós não podemos formar a nossa literatura brasileira, do ponto de vista, vamos falar apenas da fotografia? Então, esses monólogos que eu faço, esse livro dos monólogos, é o resultado disso. Esse é um livro que você está fazendo aí. É o novo, vai sair para 2018, que chama-se o livro dos monólogos. É toda essa experiência nesses monólogos que eu faço, que tem cerca de 40 minutos, e que me incomodava profundamente, porque eu cheguei a um estágio, eu acho que é a velhice e a perda de memória, por conta de muita maconha que eu fumei. E aí acontece o seguinte, que já nada me bastava. Aquilo que a gente falou no início. Eu vi os trabalhos e não sangrava. Não existia o abismo. Então eu comecei a criar textos e procurar fotógrafos que pudessem, junto com o texto, falar um pouco quem somos nós, compreendeu? E foi muito interessante, porque numa dessas pesquisas eu vi um dos fotógrafos que mais me interessa atualmente. Ele se chama Wagner Almeida, e ele é do Diário do Pará, se não me engano. Ele é do Pará. Ele é de São Luís, ele é de Belém, Wagner Almeida. Ele fotografa, ele sai à noite com a polícia e ele só faz corpos. E aí são várias... corpos mutilados. Corpos assassinados. Violência total. Então ele tem várias séries dentro disso. O Instagram dele é _Wagner com W. Vai, Tainá, por favor. Não, que como única mulher nessa bancada, acho que eu não posso deixar passar. No vlog passado a gente comentou, você falou, não pode mais chamar uma mulher de gostosa que a gente é preso. E isso esbarra um pouco na objetificação da mulher, coisa que a gente está conseguindo agora deixar um pouco bem claro. Lutar para ficar mais Exatamente. Claro, Para a gente não esbarrar nisso, será que a gente é obrigado a ser careta ou é possível ser tudo ao Eu mesmo acho tempo? que eu não acho que seja obrigado a nada. Eu acho que precisa realmente você ter você saber do que você está falando, não entrar em modismos, porque o que eu sinto é um grande modismo em relação... Por exemplo, essa palavra tenebrosa, empoderamento. As mulheres lutam desde sempre. As mulheres conseguiram lutando várias, poucas ainda em relação ao homem, porque nós, homem, realmente, verdadeiramente, né? São milhares de anos de dominação. De dominação. Quer dizer, eu voltei a Pernambuco, a Recife, depois de 45 anos, eu fiquei chocado com o machismo, com o preconceito. Eu fiquei abismado, eu fiz uma casa lá, enfim, e fui muitas vezes por conta disso. Eu acho que essa questão do respeito, sim, tem que ser mapeado, aprofundado, para que a gente não fique falando do respeito da mulher, do respeito pelo negro, do respeito pelo homossexual, essa palavra homossexual. Não é apropriada. Você é o quê? Eu sou homossexual. Parece que está caindo o mundo na sua cabeça. Parece que é outra espécie, parece que é outra sapiens, espécie, né? exatamente. É a questão da pergunta para o Neymar trouxe, Exatamente. Ele não estava lá por ser homossexual ou hétero. Ele falou, não, eu sou um humano, um cara que já fez tudo o que fez. Como é que você pergunta uma coisa dessa para um artista daquele, cara? Pelo amor de Deus, é o cúmulo da violência. E aí neguinho acha que só é violento quando dá 10 tiros. Tudo errado. Então, por exemplo, às vezes eu vejo um programa tenebroso chamado Saia Justa. É uma coisa absurda o que aquelas mulheres dizem, entendeu? É um modismo. Tiveram lá em Recife. Hein? Tiveram lá em Recife. Pois é, exatamente. Como é que, lutando por direitos daquela forma, falando aquele monte de besteira... Esse negócio O papo de de segunda é a identidade mesma sexual, coisa. Identidade O papo de gênero, ela é uma questão meio que radical. Porque do momento que você tem uma identidade, você está negando os outros todos. Radical como? Radical porque qual a identidade? Eu tenho uma identidade sexual. Me diz, qual a sua identidade sexual? Virou polêmica, ó. Não, O quê? Só quer que eu responda aqui? Não sei, eu não quero nem que responda. Você pode nem responder, mas você tem uma. Do momento que você disser que tem uma, a outra é oposição, a outra está Por que a outra precisa ser oposição? Porque é assim a vida, você não tem uma... Bom, gente, Não, essa a vida polêmica, não Dá 10 programas. merece um outro roda de entrevista. Vamos voltar aqui para o Diógenes. Uma pergunta que eu tinha preparado, estudando para você, me corrija se eu estiver errado. Parece que em algum momento, numa entrevista, você falou que toda foto é uma mentira. Na verdade, eu falei que toda foto, ela poderá ser uma mentira.
justamente por conta, eu acho, não me lembro mais, nesse contexto... Foi do lançamento do livro Fulana Despedaçou o Verso, o seu último lançamento em 2014. Ah, sim. Na verdade, eu acho que era no contexto dessa questão da fotografia. Porque o que acontece? A gente vive uma enxurrada de imagens, né? São imagens por todos os lados, enfim. E eu imagino que essa resposta tenha sido pelo seguinte, porque... outro dia a gente estava conversando sobre isso. As profissões mudaram muito, então existem muitas novas profissões. Por exemplo, você dorme uma coisa, acorda DJ, né? São profissões novas e que existem. Chefe de cozinha, você não precisa nem dormir. Não é cozinheiro, mas não é chefe. Eu vejo canais de televisão que tem 12 programas. Eu até estou fazendo um conto de 3 palavras que ele usa, inspirado na casa de Bernarda Alba, que são 3 filhas minhas que eu tenho nesse conto, que chama redução, crocância e perfume. São as 3 filhas, que são palavras que todos eles usam nesse programa. Então, essa questão da mentira foi justamente por conta de que todo mundo é fotógrafo. E você sabe quando uma fotografia é uma mentira. Você pode enganar muito bem com uma fotografia. Como toda fotografia poderá não ser um espelho. E também poderá ser um espelho, compreendeu? É justamente isso que a gente estava falando, essa questão, esses limites que precisam ser aprimorados. No caso da fotografia, também, a questão de gêneros que a gente estava falando, a questão da mulher, a questão dos negros, tudo isso eu acho que é algo muito recente ainda e que precisa ser tratado com muita seriedade. Como a fotografia também, é um documento que perpetua uma ideia, é um documento que perpetua um tempo, é um documento que vai vir do ontem ao muito além. O que eu acho é que nós estamos nos tratando de uma forma muito superficial, porque o que importa para mim o seu desejo, ou o desejo de Tainara? O que é que importa para mim isso? Isso pertence a ela e não ao outro. O problema é do outro, quem tem que se tratar é o outro. Eu brinco que o Facebook, que o Facebook ele criou uma nova realidade desde o seu surgimento. Hoje está todo mundo raivoso, hoje todo mundo precisa ter opinião sobre tudo, hoje eu preciso saber. Não, gente. Ou só as pessoas estão exteriorizando a sua imbecilidade, o seu fascismo que existe. Pode ser também, eu acho que pode ser também, pode ser tudo, porque a gente fala... Menos discutir problemas nacionais, problemas... Exatamente. Mais fundo no país, para a evolução do país, isso eu não vejo no Facebook. Veja, por exemplo, eu vejo bronca de um lado, bronca de outro. E se você é capaz radicalismo. Você é capaz de perder um amigo se você entrar na discussão. Se entrar na discussão. Você perde um amigo, mas veja, por exemplo, coisas... Quando você fala de uma pessoa, por exemplo, eu fico passado quando eu vejo alguém dizer, olha, Fernando, eu gosto muito dele, ele é uma pessoa do bem. Tem coisa pior do que você dizer que alguém é do bem? Veja isso, são os mínimos detalhes, esse tipo de pequena violência com humanidades, né? Fazendo recortes. O fato de fazendo recortes dentro de uma situação como a que nós vivemos. Nós estamos à beira do abismo. A gente vive no abismo, não é só o Brasil, o mundo inteiro está à beira do abismo. Veja essas questões do meio ambiente, a questão dos imigrantes, a questão das violências, das bombas, do terrorismo, a economia do mundo, que estamos cada vez mais pobres. Quer dizer, nós temos tanta coisa para discutir e fica numa superfície o tempo inteiro. Não é verdade? Achismo, né? No achismo o tempo inteiro. Então, quer dizer, quando alguém fala, por exemplo, voltando a essa questão tão interessante de se conversar, para um homem como Ney Matogrosso, pergunta se o cara é gay, o que é que ele tem que responder? Aquilo mesmo. Ele não tem que responder outra coisa. Uma pessoa que fez o que fez. Seria muito simples, ele fala, seria uma sobrevivente, passou pela ditadura, passou por todas as drogas, passou pela AIDS, que foi uma coisa... Eu perdi amigos 2, 3 por semana no início dos anos 80. Eu também sou sobrevivente disso. O Ney passou pela censura também, pela ditadura. Quer dizer, veja muito bem como é que... É uma falta de respeito. E o que eu acho também, do ponto de vista da juventude, que seja muito bem-vinda a juventude, é que falta uma questão da memória, né? De um passado que parece que não existiu. Então você se envolve numa questão, nessas coisas da modernidade, da moda, de nomes, departamentar, que você é assim, e pá, e não tem profundamente...
Jorge, falta menos de 3 minutos para terminar. E um assunto que eu acho que eu não poderia deixar de falar com você. Você foi curador de Andy Warhol, né? Aquele grande artista norte-americano pop dos anos 60, anos 70. Eu acho que compartilha para a gente como foi essa experiência, principalmente para os mais jovens que talvez possam não conhecer. Foi muito simples e humilhante, porque o Andy é o artista que todo mundo sabe, um verdadeiro... Da famosa sopa Campbell, né? E mais da Mary Morrow, né? Nós nos conhecemos muito rapidamente no meio dos anos 70, então eu era muito jovem, enfim, ele era amigo de um amigo. E era aquela figura estranhamente bela, né? E uma coisa muito fechada, muito branca, assim, era um homem, era quase uma entidade. Era quase uma entidade, assim, daquele ponto de vista. A exposição dele, eu recebi um convite do André Sturme, que é o atual secretário de Cultura, e foi muito bom porque eram as Polaroids, então eu entrei novamente naquele mundo. E aí, para ter essa exposição, tinha que ter a literatura, voltando a tudo que a gente está falando. Então eu li mais 6 livros, biografias, coisas sobre Andy Warhol. E aí o que aconteceu? Eu vi que nós estamos no nada absoluto, porque o que eram aquelas festas, o que era aquela loucura deslumbrante, não sou sendo saudosista, e se for saudosista, sou sim, porque era muito bom. Então foi muito bacana fazer, era uma coisa redonda, roxa e vermelha, aqueles personagens todos, a passagem dele, quando ele deixa de ser um artista já muito requisitado para fazer retratos para sobreviver, de artistas para sobreviver, de ícones para sobreviver, foi interessante, mas tão interessante quanto um artista brasileiro. Só que a literatura da loucura dele dos anos 60 e 70 era muito bonita e me interessava muito. Era um ácido, um lindo sonho delirante. Que acabou. Que acabou. Tá. Projetos para o futuro, rapidinho, em 1 minuto. Eu vou fazer o livro e espero ficar na janela da minha casa escrevendo. Lá Se alguém tiver uma malinha de dinheiro, eu moro nos Campos Elíseos, em São Paulo. A janela da sua casa dá de frente para o Minhocão, não? Não, dá quase de frente. Dá para um outro prédio onde tem um menino crescendo e eu escrevo todo dia sobre ele. Ele joga bola no quarto. Tá muito bom. Para o telespectador que não conhece São Paulo, só para contextualizar, o Minhocão é um viaduto enorme de vários quilômetros no centro de São Paulo, onde você abre a sua janela e tem um viaduto... Passando carros, maravilhoso. Aquela loucura. Gosto muito mais do que pôr de sol, praia, gosto muito de fuligem, de caos, de abandono, gosto muito. Quando foi construído em meados... Quando foi construído em meados dos anos 1970, era símbolo de progresso. Sem dúvida. E acabou com o comércio todo da Avenida São João. Perfeito. Bom, agradeço ao Luiz Elias, jornalista e fotógrafo, nosso colega aqui de Goiânia. Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Uma boa noite para você, Luiz. A Tainara Bossi, que é do portal A Reverbera. Foi um prazer ter você aqui pela primeira vez com a gente. E venha mais, Tainara. Prazer é todo meu. Diógenes Moura, curador e escritor. Muito obrigado. 1 minutinho para você se despedir do nosso telespectador. Como é que você... Não precisa de usar 1 minuto. Eu gosto muito de uma frase da Hilda Hilst, que era uma amiga e uma escritora fabulosa, que eu, às vezes, quando eu ficava muito... Eu saía com um batom para escrever essa frase, agora eu deixei, porque eu acho que ficou... não sei porque eu não lembro, eu fico tão doido que não lembro. Então, a frase era o seguinte: os sentimentos vastos não têm nome. Com isso, encerramos. Uma boa noite para você, caro telespectador. Voltamos na semana que vem com um Roda de Entrevista. Até lá.